Olá, boa noite, nossos amigos do canal Diabesidade. É um prazer ter você de novo com a gente, o seu canal da saúde, que toda quinta-feira promove um hangout às 8 da noite para falar sobre algum aspecto da obesidade, já que nós nos concentramos neste assunto tão importante nos dias de hoje, que é a doença do século, né? O mal que está atormentando muitas pessoas. E nesta noite nós temos aqui comigo a doutora Ana Paula Fontanari, não é isso? Boa Isso noite, mesmo. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui junto com a gente, tá bom? Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é o meu dia a dia há 16 anos, né? E que eu sou apaixonada, que é a obesidade, e que realmente é uma epidemia mundial e que cada vez mais, então, tem se feito pesquisas, estudos, para combater este mal que ninguém está fora de perigo de adquirir, né? Porque é uma doença que pode Adquirido. ser adquirida. E principalmente no seu campo, que é o campo da psicologia, né? As pessoas que normalmente procuram os consultórios médicos, elas devem chegar ao consultório psicologicamente com muitos problemas. Eu não sei se então trazem problemas de autoestima, problemas de bullying, problemas da família. E eu gostaria que a senhora discorresse um pouquinho sobre o estado dessas pessoas. Uhum. Com certeza, Hudson. As pessoas que têm obesidade há muito tempo, elas são diferentes daquelas pessoas que adquiriram obesidade pela gestação ou por algum problema emocional, né? Alguma depressão que gerou obesidade, ou até uma medicação que elas tenham tomado por muito tempo e que tenham engordado. Então, aquelas pessoas que são obesas desde pequena, elas têm um perfil diferente das pessoas que adquiriram a obesidade há pouco tempo. Mas elas também se defendem emocionalmente melhor do que aquelas pessoas que adquiriram mais recentemente. Por quê? Porque elas estão acostumadas, geralmente, com uma família que já é obesa, né? E que a família come mal e elas se identificam com esse pai que é obeso, com essa mãe que é obesa, e então eles são obesos desde pequenos e aprendem até a se defender dos bullies, dos preconceitos que realmente acontecem, mas eles têm um sofrimento emocional muito grande também. Né? E a gente sabe que a obesidade gera sofrimento emocional de várias formas: ansiedade, depressão, e às vezes esta obesidade ainda está ligado a transtornos alimentares. Então, quando chega esse profissional para a gente, primeiramente a gente identifica de onde veio a obesidade, né? Qual a origem da obesidade daquela pessoa. Porque muitas vezes a obesidade é anterior à depressão. E às vezes, não, é posterior. Quer dizer que a pessoa tem depressão ou teve uma ansiedade exacerbada pela obesidade, porque adquiriu a obesidade, né? E aquelas pessoas que já têm obesidade há muito tempo, que desde pequeno, geralmente elas lidam melhor com a obesidade, mas elas não conseguem vencer a obesidade tanto quanto as pessoas que adquiriram recentemente, né? Elas são mais difíceis de serem tratadas, do que as pessoas que adquiriram obesidade há 5 anos ou menos de 5 anos. Qual é a primeira, podemos dizer assim, a primeira tratativa quando uma pessoa chega com uma obesidade mórbida, por exemplo, de que ela realmente está combalida emocionalmente, para convencê-la a se tratar? Apesar de que quando elas chegam até você, é porque elas já querem, já deram um primeiro passo, mas nem sempre elas chegam até você de livre e espontânea vontade. Eu creio que um percentual chega porque a família leva, a família obriga, né? Uhum. Como convencer essas pessoas? Como lidar com isso? Você tem que descobrir primeiro por que ela engordou, por que ela está infeliz. Geralmente, assim, ó, como eu trabalho em clínicas que trabalham com cirurgia bariátrica e com tratamentos clínicos, né? Depende por que aquela pessoa te procurou. Então, se ela procurou a clínica para tratamento clínico ou para colocar balão,
né? Para conseguir fazer uma dieta, perder menos peso do que uma pessoa que tem obesidade mórbida que faz a cirurgia bariátrica, porque é mais efetivo. Mas algumas vezes elas vêm para colocar balão para conseguir fazer a cirurgia bariátrica, porque senão é muito arriscado. E tem aquelas que mesmo com obesidade mórbida vêm para a clínica para tratamento clínico. Então, essas pessoas, elas vêm por motivos diferentes e a gente não consegue forçar uma pessoa a fazer qualquer tipo de tratamento, né? Então, primeiro elas têm que nos buscar. E depois que elas nos procuram, por exemplo, uma pessoa que procura para tratamento clínico, ela diz, eu não quero fazer cirurgia, eu tenho medo da cirurgia e, e não quero deixar de comer do jeito que eu como. Daí já vai mal. Por quê? Porque mesmo se ela tiver que fazer tratamento clínico, ela terá que mudar o estilo de vida dela para que ela consiga emagrecer. Geralmente os pacientes eles nos procuram porque eles querem emagrecer, mas eles deveriam procurar ajuda para que eles consigam mudar estilo de vida, porque só assim eles vão conseguir emagrecer. Se a gente pensar, Hudson, que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, a gente pensa que é uma doença crônica que precisa um tratamento o resto da vida. E como a gente sabe que ela é multifatorial, assim, de perceber em cada indivíduo que vem procurar a clínica, o que causou obesidade nele, né? Quais dos fatores que causou obesidade? Por exemplo, a questão genética. A questão genética a gente não vai conseguir mudar numa pessoa nunca. Ela nasceu com a genética, vai morrer com a genética. Mas os outros fatores é possível melhorar ou identificar para conseguir melhorar. Por exemplo, a questão metabólica. Algumas pessoas a gente percebe que tem mais propensão a engordar do que outras, né? Não é obstante, uma pessoa diz assim, mas eu comi a mesma coisa que ela não engordou nada, eu engordei. Então, o metabolismo tem algumas orientações passadas pela nutricionista, pelo nutrólogo, que vai fazer com que aquele indivíduo melhore o metabolismo, até pelo educador físico, né? E as outras duas questões são questões psicológicas e questões comportamentais. Essas duas últimas, realmente a gente pode mexer, sendo mesmo que seja tratamento clínico, tratamento de balão ou tratamento de cirurgia bariátrica. É nessas duas últimas, principalmente, que a gente mexe para que a pessoa consiga emagrecer. Então, o que se faz? Reeducação alimentar, exercício físico. Na questão comportamental. E na questão psicológica, tem que se identificar por se tem algum motivo emocional que leve aquela pessoa a ter adquirido obesidade, né? E não é obstante a gente encontrar vários motivos. Tu questiona para a pessoa, quando é que começou a tua obesidade? Daí ela vai, pensa e diz, olha, quando eu era pequena, lá pelos meus 8 anos de idade. O que aconteceu na época de 8 anos de idade? E ela já te traz um assunto, uma perda. As perdas, elas são muito frequentes, né, com pessoas obesas, perdas na infância. Mas você identifica a perda como realmente uma causa real para uma obesidade, ou será que isso pode ser apenas uma desculpa para que a pessoa possa comer? Na verdade, ela não é nem desculpa e nem a única causa. Né? Mas como aquela pessoa já tinha ou o metabolismo ou a genética ruim, aquilo desencadeia a obesidade. Por exemplo, né? Uma pessoa que se deprime é uma pessoa que fica mais em casa, não tem vida social, ela fica mais deprimida, ela fica entristecida, ela não tem vontade de fazer atividade física ou se socializar. Ela fica dentro de casa. O que ela faz dentro de casa? Come. Quando ela come, ela engorda. Quando ela engorda, ela se sente cada vez mais feia ou mais inadequada e acaba ficando mais em casa. Mesmo que ela vença a depressão, né, por aquele motivo que causou a depressão, aquilo é uma bola de neve, aquilo vai se aumentando, e quando ela vê, ela tá obesa, dentro de casa
e deprimido, né? Pela obesidade, por aquilo que aconteceu que ela não conseguiu resolver. Enfim, né? Outro caso que é muito frequente, deveria pesquisar sobre isso e fazer um programa só sobre isso, bem interessante, são as mulheres que são molestadas quando crianças. Muitas pacientes, assim, ó, muitas. Eu não poderia te citar, assim, uma porcentagem, mas é uma coisa a se rever mesmo, sofreram abuso sexual na infância. E o que que se sabe? Que a gordura, né, ela vem para esta adolescente ou vem para esta pré-adolescente no sentido de protegê-la do abusador. Então, eu vou me enfeiar, né? Eu vou ficar sem. Não vou ficar atrativa, atraente, Desejável, né? desejável, atraente para aquele abusador, porque eu estou gordinha, e aquela obesidade se instala nela. E o que que acontece, né? Até pessoas que nos procuram para tratamento clínico ou para tratamento cirúrgico, elas não têm um bom resultado se elas não tratam a causa dessa obesidade que é emocional. Porque se eu me libertar daquela obesidade, eu vou me sentir vulnerável às agressões. E me diga uma coisa, é possível, você já experimentou, já teve casos de apenas com um tratamento clínico você conseguir reverter a obesidade de alguém devido a um problema do passado, coisas mal resolvidas nesse sentido? Sim, a gente tem vários casos, né, que a gente conseguiu resolver a obesidade. Mas esses casos não eram de pacientes mórbidos e não eram de pacientes que tinham obesidade há muito tempo. A gente sabe que depois de 5 anos da obesidade instalada naquele indivíduo, né, é muito difícil ele reverter. Então, as questões do metabolismo e da genética, quando elas são fortes, é muito difícil tu reverter isso num tratamento clínico. Mas, sim, tu tem que mexer no emocional, né? E na vontade desta pessoa realmente em querer estar magra e de fazer e cumprir o tratamento, porque senão o tratamento não dá certo. Então, o emocional está sempre envolvido na obesidade. E claro, você como eu posso dizer que você na sua profissão você trata como uma investigadora. Você vai investigar no emocional da pessoa se aquela enfermidade que ela tem algum viés emocional e, claro, identificar ali algum problema que ela já traz consigo genético. E, claro, aliado a tudo isso, vocês fazem parte de uma equipe e a equipe então trata nutricionista, então vão levando esse paciente a uma maior conscientização e a cura, né? Isso. Deixa eu, deixa eu te perguntar, algumas perguntas estão aqui, como as pessoas se tornam obesas? Hum. Eu perguntei isso para o Dr. Carlos, sempre está aqui com a gente, pergunto para a nutricionista, você já deu uma parte da resposta, mas pela tua especialidade, é, no teu modo de ver da sua especialidade, por que as pessoas se tornam obesas? Bom, uma parte eu já respondi, né, que a obesidade ela é multifatorial. Então, para algumas pessoas são algumas coisas e para outras são outras, né? Geralmente, quando tem a causa genética, isso fala muito forte a partir da obesidade daquela pessoa, porque é genético, né? Mesmo que ela permaneça magra, tem pessoas de uma família, por exemplo, que todas as pessoas são obesas. Uma única pessoa ali não é obesa. Daí tu vai identificar, né? Por que que aquela pessoa não é obesa? Ela luta contra a obesidade desde pequena. Não quer dizer que a genética dela não a leve para uma obesidade, mas ela faz mais de uma hora de exercício por dia, né? Controla, tem alimentação super regrada e tem uma facilidade de engordar que ela percebe, mas que ela tenta controlar. E é isso que se faz quando uma pessoa, por exemplo, que tem a genética forte, nos procura. Conscientizá-la de que ela vai ter que lutar a vida inteira contra aquilo, né? Então, como é que uma pessoa se torna obesa? Às vezes é pela genética. A genética fala mais alto, mas muitas vezes é pelo sedentarismo e a má alimentação.
E daí tem que se tratar os fatores comportamentais. E muitas vezes também tem questões emocionais que a levam a engordar. Então, saber a causa disso, né, é importante para qualquer tratamento. Então, essa próxima pergunta eu acho que vai tocar nesse assunto. É por que que as pessoas descontam suas frustrações, tristezas, ansiedades na comida? Por que que a comida é onde a pessoa vai descontar esses problemas dela? Sabe que isso é muito interessante, porque ao longo dos anos, né, de trabalho em cima da obesidade, no início eu pensava alguma coisa diferente do que hoje eu constato que realmente é. Porque se a gente pensar, o ser humano, ele é regido pelo instinto do prazer. Nós precisamos de prazer diariamente. Isso é saudável, né? Tu não procura o desprazer todos os dias, tu procura o prazer todos os dias. O problema é que quando a gente não tem prazer em outras coisas na vida e a gente só fica com o prazer oral, né? Isso acaba com todos aqueles outros fatores genéticos, tarará, evoluindo para uma obesidade. Mas se a gente pensar assim, a gente tem um instinto do prazer. Onde é que isso começou? Onde é que isso iniciou? Tu imagina assim, quando a gente nasce, o nosso primeiro prazer é o prazer oral. Tu sai do ventre da tua mãe, onde está quentinho, gostosinho, tu sai para um lugar hostil, um ambiente que tu não reconhece, porque tu é só percepção naquele momento, né? E o prazer mais arcaico que tu tem é o mamar, porque daí tu te coloca no seio da mãe, tu sente aquele leite gostosinho entrando, aquilo te dá um consolo, uma satisfação, um aconchego. E isso é registrado por todo ser humano. Então, quando a gente não tem outros prazeres na vida, é normal a gente procurar atacar a geladeira, né? Quantas vezes a gente está em casa, ocioso, em cima do sofá ali, não tem nada para fazer, tu vai lá, abre a geladeira 10 vezes para ver se tem alguma coisa na geladeira e tu já viu 10 vezes que não tem nada na geladeira, mas tu usa até a criatividade para conseguir ter prazer com aquilo ali, né? Então, isso é instintivo. O prazer oral, ele é instintivo e a gente recorre a ele sempre. Então, a gente acaba muitas vezes durante a vida da gente, quando a gente tem frustrações, quando a gente tem entristecimentos ou tem uma vida ociosa, um tempo ocioso, recorrendo à geladeira para ter prazer. Também porque mães de primeira viagem, né, que é o primeiro filho, não reconhece o choro do bebê. Então o bebê fez cocô na fralda. Ele não tá com fome, ele quer ser trocado. Mas ela olha aquele chorinho e bota no peito, né? A criança está soluçando. Ela não precisa mamar, ela só está soluçando. Bota no peito que para o soluço. A criança está com cólica, bota no peito, vai melhorar a dor dela, né? Então a gente começa a ter estímulos diferentes também. Estímulo para dor eu como, estímulo para frustração eu como, estímulo para desconforto eu como. E essas coisas vão se estruturando na nossa primeira infância. E a nossa primeira infância são os nossos maiores registros. O ser humano tem o inconsciente que ele pode ser acessado a qualquer momento. E se a gente pensar nesse inconsciente na oralidade, uma pessoa que tem ansiedade oral, né, ela vai ter esses registros muito mais acessíveis do que uma pessoa que foi bem resolvida, que não tem ansiedade oral. Essa explicação sua é interessante. Na verdade, quando uma mãe, então, ela passa a não prestar atenção, talvez por causa de ser sua primeira viagem, Uhum. ela está ensinando o seu filho, por qualquer motivo, comer. Isso. E isso ele vai levar para a vida inteira. Isso aí ó, toda mãe faz, né, Hudson? Toda mãe faz isso. Só que algumas fortalecem este comportamento errado por mais tempo, algumas infantilizam esta criança que ela não consegue sair da fase oral, né? E outras pessoas já têm predisposição a ser mais infantis, né? E acaba realmente ficando nesta fase também. São aqueles pais que
por não terem muito tempo para dar para os filhos, sempre trazem Comida. doces, comida. Isso, isso. Vamos, não tive tempo, vamos comer um sanduíche, né? São coisas Exatamente. rápidas. Exatamente, Entendi. né? E que elas se acostumam a reforçar isso, a fortalecer isso na comida. E o adulto faz isso. Então, o adulto aprende a atacar a geladeira. E que prejuízos psicossociais a obesidade causa de verdade numa pessoa? Apesar que existem fases, uma criança vai sofrer de um jeito, um adolescente vai sofrer de outro, Sim. um jovem e um adulto, né? São Aham. sofrimentos diferentes. Exatamente. Sabe que tem algumas pessoas, quando elas procuram atendimento, né, na clínica pela equipe, algumas vezes elas vêm sem sofrimento. Então, essas pessoas não são tratáveis. Porque as pessoas que não sofrem por aquela obesidade, elas não vão ter vontade de mudar a sua vida por uma coisa que elas não sofrem. Então, essa tua pergunta é bem interessante, porque o sofrimento tem que fazer parte da mudança, né? E quais são esses sofrimentos? Vários sofrimentos. Por exemplo, a culpa. A pessoa se sente culpada por não ter conseguido seguir um tratamento ou ter conseguido emagrecer até hoje fazendo vários tratamentos. Ou fez o tratamento, mas reengordou, né? E isso a deixa muito culpada por ela ter comido e ter ficado daquele tamanho. Vários sentimentos de baixa autoestima. As pessoas se sentem feias, as pessoas se sentem inadequadas, elas sofrem bullying, sofrem preconceitos, e isso faz com que elas se percebam diferentes das outras e enfraquecidas também emocionalmente, né? São pessoas taxadas como fracas porque não conseguiram vencer a si próprias, que é a obesidade, né? Muita frustração pelo estado em que elas se encontram e pela falta de capacidade de sair daquilo ali. Então, elas são pessoas altamente frustradas, também pelas questões de trabalho, pelas questões relacionais. Descontroles, são pessoas que elas parece muitas vezes que elas não têm controle sobre o seu próprio corpo, né? Tanto é que se a gente pensar em dois transtornos alimentares, que é a bulimia e a anorexia, eles são dois transtornos ligados a controle. Né? A bulimia, por exemplo, onde a pessoa come desesperadamente, depois devolve tudo, é um descontrole total. A anorexia, para a gente entender em termos emocionais, né? Para vocês entenderem, a anorexia é quando tu deixa de comer. Tu não come absolutamente nada para ter o controle. Né? Então, essas pessoas que têm obesidade, elas parece que elas não têm controle sobre a própria vida, porque elas não conseguem controlar estarem magras como elas gostariam. Né? Então, a vulnerabilidade acontece também. O sentimento de estar vulnerável é muito frequente. Quando as pessoas já têm uma obesidade, que elas já estão com comorbidades. Porque a gente sabe que a obesidade ela é uma doença porque ela leva a outras doenças. Pressão alta, diabetes, né? Problemas articulares. Então, quando elas se enxergam assim doentes, elas se sentem vulneráveis a qualquer tipo de coisa que pode acontecer. Por exemplo, não é obstante as pessoas chegarem obesas, mórbidas no consultório e já ter passado por crises de transtornos de ansiedade, pânico, transtorno de pânico. Por quê? Porque elas têm medo de morrer. Elas não controlam, elas nem sabiam que elas estavam doentes e agora elas sabem que elas estão com gordura no fígado, que estão com esteatose, que estão com problemas cardíacos por causa da obesidade, né? E elas se sentem muito vulneráveis. Então, a sensação de morte iminente também é um fato que mexe com elas, né? Sentimentos de incompetência, de não conseguir dar conta das coisas. E duas coisas que eu acho que realmente afetam a qualquer obeso são a baixa libido, que eles realmente assim a vontade sexual diminui. Por quê?
As mulheres, óbvio, né, que não se sentem bem, não se sentem bonitas, não se sentem aceitáveis. Os homens, muitas vezes, é porque não enxergam o próprio órgão sexual há muitos anos, né? Essa semana mesmo teve um senhor que chegou e disse assim, ó, faz 6 anos que eu não enxergo o meu órgão sexual, né? Então, isso é extremamente frustrante, a libido realmente baixa, e é uma questão orgânica também. Já se sabe que é uma questão hormonal causada pela obesidade, além do não se gostar fisicamente, né? E o pior de tudo da obesidade, que afeta o social, são as limitações. As pessoas que têm obesidade, elas têm a vida limitada. Elas não podem escolher a roupa que elas querem. Mulheres, por exemplo, elas não podem ir no shopping escolher as roupas que elas querem. As roupas que as escolhem, né? Porque é aquela roupa que tem. Não é aquela roupa que tu quer, é a roupa que tem. Por exemplo, as mulheres não vão à festa de amiguinhos dos filhos porque se sentem mal. Não conseguem correr atrás dos filhos porque têm dores nas pernas, dores nas costas, né? Os homens não conseguem render no trabalho porque estão sempre cansados, porque eles têm a apneia do sono, eles dormem mal, acordam mal e não conseguem trabalhar como eles trabalhavam antes quando eles estavam magros ou estavam mais jovens, né? Então, o peso emocional e o peso que o peso tem, né, na vida dessas pessoas é muito significativo. A, a, vamos dizer assim, ó, o dia a dia dessas pessoas é muito pesado. O dia a dia é muito sofrido. Para levantar é sofrido, para trabalhar é sofrido, para namorar é sofrido, para andar de ônibus é sofrido, para viajar é sofrido, para ir numa festa é sofrido, para fazer uma atividade física é sofrido, para caminhar, subir lomba, né? Vocês não falam lomba, né? Para subir uma, Uma ladeira. né? No Rio de Janeiro é ladeira. A ladeira, para subir a ladeira é sofrido, né? Então, são vários prejuízos psicossociais que a obesidade traz. E só quem consegue se colocar no lugar do obeso, né, consegue não ter o preconceito. E hoje em dia isso é muito difícil. Então, emprego, né? Emprego, eles às vezes procuram atendimento porque eles não conseguem se empregar. Teve um rapaz me procurou essa semana que ele é obeso e ele quer emagrecer porque ele quer pilotar avião. E ele não pode pilotar qualquer avião. Porque tem que ser um avião que comporte ele mais o copiloto. E ele não pode estar tão pesado, senão não é qualquer avião que ele pode pilotar. Então, assim, ó, tem questões de preconceito do emprego e tem questões realmente que pesam para aquele emprego, né? Que realmente. Existe um pensamento de que eu gostaria que a senhora explicasse para a gente Uhum. por que que falam que todo gordinho ele é bacana, ele é legal. Esse legal, esse bacana, na verdade, não é nada disso, né? Sabe que assim, ó, algumas pessoas se acostumam com a sua obesidade. São obesas desde pequena, aquele perfil que eu te falei no início, né? São obesas desde pequena, então elas já estão acostumadas com aquela obesidade, elas não conseguem nem se enxergar magro, porque elas nunca foram magras. Então essas pessoas, elas convivem realmente melhor com a obesidade e têm menos sofrimento emocional. Mas aquelas pessoas que adquiriram obesidade ou na adolescência, ou depois da gestação, ou por alguma coisa, né, que tenha acontecido na vida delas, por exemplo, viajado, foram para os Estados Unidos, lá só comeram porcaria, vida sedentária, voltaram obesas, né? Então, essas pessoas, algumas vezes a gente percebe que elas têm uma alegria exacerbada, né? E que depois que elas emagrecem, a gente vê que elas não estão tão alegres quanto antes. Vem o familiar reclamar: olha, minha esposa, ela era alegre, ela comia, ela era obesa, ok, mas ela era alegre, ela estava sempre rindo, ela estava sempre fazendo alguma coisa para nós e agora não. E daí tu chama a pessoa para conversar. Bom, vamos ver o que está acontecendo, né? Aí a pessoa chega e te diz assim: olha, antes eu precisava rir para as paredes para que eu fosse aceita pelos outros. Agora eu não preciso. Agora quem quiser me aceite do jeito que eu sou.
Porque eu não preciso rir para ninguém, ser simpática para ninguém. Eu me gosto, eu sou bonita, eu, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho as minhas qualidades. Então, tu percebe que a autoestima foi retomada e que aquela pessoa não precisa mais agradar os outros para ser aceita. Então, ela não é que ela mudou de personalidade, ela só mudou de comportamento, porque aquele comportamento era um comportamento para se defender do preconceito, para se defender da não aceitação. Geralmente são aquelas pessoas assim que fazem tudo pelos outros também. Por quê? Para eu não me olhar, para que eu não sofra comigo mesmo, eu coloco a minha energia nos outros. Então, aquelas mães que cuidam da família, cuidam dos pais, cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam do trabalho, cuidam da casa, mas não cuidam de si. Né? E algumas vezes elas nos procuram e a gente identifica isso e diz, olha, tu só vai conseguir emagrecer, além de reeducar a alimentação, fazer exercício físico, tarará, tarará, se tu conseguir voltar as tuas energias para ti mesmo. E essa retomada é muito bonita, né? Porque essa retomada faz com que, além de ela conseguir emagrecer, ela consiga realmente se perceber, se gostar, né? Se arrumar mais. E isso é muito gratificante. Eu tenho aqui uma pergunta interessante também, que a obesidade ela pode estar associada a distúrbios psicológicos? Sim. Tem pesquisas, né, bem recentes até, que fala dessa porcentagem. Então, as pessoas que nos procuram no consultório, geralmente assim, ó, para cirurgia bariátrica, né, que são aquelas que já estão há mais de 5 anos com obesidade, é muito difícil, é muito raro chegar uma pessoa ali, ou que ela já não teve distúrbio psicológico, né, ou ela teve ou ela tem. Então, a gente sabe que 70% das pessoas que nos procuram, isso a nível mundial, tá? 70% das pessoas que procuram, elas têm transtornos psicológicos. Se sabe assim que 60% transtornos de humor, que daí entra a depressão, né, que é o mais conhecido, e uns 48% mais ou menos transtornos de ansiedade, que entra a síndrome do pânico e outras ansiedades. Então, assim, a obesidade, ela está intimamente ligada a transtornos psicológicos e problemas emocionais, né? Se ela não vem antes, ela vem depois. O transtorno emocional pode vir antes da obesidade ou pode vir depois da obesidade. E isso também tem que ser analisado. Porque aquela pessoa que te procura é muito bom, é muito gratificante com aquelas pessoas que te procuram. Ah, eu comecei a ter depressão depois que eu engordei. Então tu sabe que se tu tratar a obesidade daquela pessoa, tu vai estar tratando a depressão daquela pessoa também, o que causa ela, né, estar deprimida. Então tu vai estar ajudando duplamente aquela pessoa, emocionalmente e fisicamente, né? É como que se percebe que a pessoa vai conseguir emagrecer com um tratamento clínico ou deve se submeter a uma cirurgia bariátrica? Olha só, aquela pessoa que procura a gente para cirurgia bariátrica, mas ela nunca se submeteu a tratamento clínico, não é uma pessoa candidata à cirurgia bariátrica. Ela tem que já ter passado pelas experiências do tratamento clínico, de passar fome, sim, né? De ter tentado e não ter conseguido algumas vezes, de ter emagrecido, mas ter reengordado, não ter conseguido se manter magro. Só assim a gente percebe que ela já passou pelo sofrimento de tentar emagrecer e já está convencida de que ela precisa de algo mais do que só a força de vontade de reeducar a alimentação e fazer exercício físico, né? Então, essa pessoa que nos procura já com essa história anterior de tratamento clínico é uma pessoa candidata à cirurgia bariátrica. Porque daí tu vai ver as outras questões estão ali, né? A genética, a metabólica, comportamental. Ninguém chega numa clínica hoje dizendo: eu estou com 150 quilos, quero me operar amanhã. Até pode, né? Até pode, né? Até pode, porque tem muitos médicos que eles não trabalham com equipe multidisciplinar.
Então, são médicos que eles dizem assim, ó, me consegue o laudo psicológico, nutricional que eu te opero, né? Então, esse profissional, ele não tem compromisso com o resultado. Ele Ele tem opera você e você depois vai atrás da sua felicidade, né? atrás da felicidade, né? Mas, assim, eu tenho sorte de trabalhar em duas clínicas que eles se preocupam com o resultado e se preocupam com o paciente. Então, tu passa por toda uma avaliação e um preparo para ver se tu é candidato realmente para a cirurgia bariátrica, né? E quando não for candidato para a cirurgia bariátrica, ele pode ser candidato para tratamento clínico, né? Ele não precisa chegar ao extremo, né? Não, E, e, e depois também tem que haver um acompanhamento. Não basta fazer a cirurgia, você tem que acompanhar os resultados dos exames, uma exatamente. reeducação alimentar. Complementando a tua pergunta, assim, ó, quando é que a gente percebe que a pessoa tá apta, né, ou a fazer uma coisa ou outra, tratamento clínico ou cirurgia bariátrica? Aquela pessoa que não quer mudar o seu estilo de vida é uma pessoa que não está apta a nenhum dos dois os tratamentos. Porque o que vai emagrecer a pessoa não é o fato do médico reduzir o estômago ou desviar o intestino. Só o simples fato de ele mexer no teu aparelho digestivo não vai fazer com que tu se torne uma pessoa magra. O que vai fazer com que tu te torne uma pessoa magra é a tua reeducação alimentar e tu sair da tua vida sedentária, com todas as orientações passadas pelos profissionais. Então, se as pessoas elas não têm a consciência de que elas precisam, se elas têm uma doença crônica e que elas precisam seguir um tratamento, são pessoas que não são candidatas a tratamento algum. Por que é tão difícil, então, uma pessoa obesa fazer uma dieta e se manter magra? Por que é tão difícil? É. Realmente uma pessoa obesa, ela sente fome, né? A fome e a privação da comida é um sofrimento, assim como a gente disse antes. Então, tu fazer uma dieta e se manter magro, isso quer dizer que quando tu faz uma dieta clínica, né, que tu tem que passar fome por muito tempo, até que tu te acostume com aquela situação. Como é que você trata essa informação? Eu vou deixar você desenvolver, mas eu já vou colocar um conteúdo aqui. Será que a pessoa não percebe que ela também, permanecendo do jeito que está, ela vai sofrer, está sofrendo com uma doença, que ela pode morrer daquilo? Como é que você trata esses dois pesos e duas medidas na cabeça de alguém? Ela não quer sofrer passando fome, mas ela quer continuar sofrendo gorda, obesa, com problema de saúde. Como é que a pessoa. Será que é a pessoa que não dá o devido valor ao problema que tem? Então, realmente, assim, ó, as pessoas elas procuram coisas que a gente não pode dar. Elas, às vezes, elas procuram realmente porque elas querem emagrecer, elas querem a mágica. E a mágica não existe, né? A gente sempre conscientiza essas pessoas de que mágica não existe. Aquela maquininha, né, que tu entra gordo e sai magro, isso não existe. O que realmente existe é muito trabalho, é foco e realmente querer mudar de estilo de vida para ter uma vida diferente. Então, essa pessoa que chega sem sofrimento, tu vê, não é uma pessoa apta a mudar de vida. Agora, essa pessoa que chega com sofrimento, quando ela já sofreu muito pela obesidade, pelas limitações, pelas comorbidades, por medo, né? Por sentimento de baixa autoestima, por baixa libido. Então, se isso já afetou a vida dela em todas as suas áreas, é uma pessoa que quer mudar para ficar diferente. Então, essa é uma pessoa que já está com a cabeça melhor preparada para aderir a um tratamento que é a mudança de estilo de vida, né? E o que se espera de uma pessoa que quer emagrecer de verdade? O que ela tem que cumprir? Bom, ela precisa, então, essa pessoa mudar de hábitos, né? E mudar de hábitos é uma coisa muito difícil. A gente diz assim para as pessoas, ó, tu tem que fazer 6 refeições por dia. Só isso já bastaria, né? Só isso já é difícil, né? Então, tu imagina assim, uma pessoa que se alimenta 3 vezes por dia, ela tem que comer mais 3 vezes por dia. 6 vezes por dia, tu tem que dar intervalo de 2 horas a 3 horas de intervalo entre as comidas, não comer porcaria entre as comidas. Se tu pedir isso para uma pessoa,
já vai ser difícil para ela cumprir. Mas ela tem que cumprir isso, porque se ela não cumprir isso, o metabolismo dela vai ficar lento, ela vai comer porcaria entre as refeições, enfim, né? Além disso, ela precisa ter atividade física. E ter atividade física diariamente. O que quer dizer isso? Que ela vai ter que reservar uma hora do dia dela, que hoje ela ocupa para outras coisas, mas que ela vai ter Que ela fala que não tem tempo, né? que ela não tem tempo e que ela vai ter que arranjar tempo para fazer essa atividade física. Porque essa atividade física vai fazer com que ela melhore o nível de serotonina, libere endorfina e isso melhora no emocional dela e melhora na gula dela. E ela precisa fazer isso, ela precisa repor musculatura, porque isso interfere no metabolismo. Né? Então, ela precisa fazer essas mudanças comportamentais efetivamente para que ela emagreça e tenha o resultado que ela quer. Né? Então, são mudanças que mexem no teu dia a dia e mexe na família também. Se aquela é uma mulher que ela acorda de manhã, lida com os filhos, lida com o trabalho, tarará, tarará, né? Bom, eu tenho que pegar uma hora para atividade física. Então ela diz para o marido, olha, marido, é o seguinte, tu vai dar conta das crianças de manhã e eu vou na academia. Eu volto, daí eu pego elas e levo para a escola e tu vai trabalhar. Né? Então, a família também entra nesse processo. Há de se mudar o funcionamento da casa para que essa pessoa consiga emagrecer. É muito maior, né, do que a gente imagina as mudanças que a pessoa tem que fazer efetivamente para conseguir emagrecer. Essas mudanças no estilo de vida dela, Uhum. ela tem que fazer essas mudanças em concordância com a família, mas às vezes a família também não ajuda, mas dentro das possibilidades ela tem que adequar esse novo estilo de vida dela, né? Exatamente. Uma coisa assim, ó, que a família tem que ajudar, né? E uma coisa que eu já falei antes, mas entra bem nisso. O que a pessoa tem que fazer para melhorar, mesmo dentro da família, é ressignificar prazeres. Então, se a pessoa, o marido, o que faz no final de semana? Convida a mulher para jantar, para comer um churrasco, aqui no sul, né? Para comer um churrasco, para sair para jantar. Ou vamos pegar um vídeo para comer pipoca. Ou, vamos tomar um cafezinho no shopping. Cafezinho, um bolo e um café, né? Não é um cafezinho. Então, vamos tomar um sorvete. Então, se os prazeres deles e da família, né, estão voltados para as questões de alimentação, também tem que se mudar isso dentro da família. O marido tem que convidar para viajar, o marido tem que convidar para dançar, para caminhar, para levar o cachorro na rua, para levar as crianças para andar de bicicleta, enfim, né? Tantas coisas que a gente pode fazer que são prazerosas e que não envolvem só comer. Quer sair para um barzinho? Vai para um barzinho, né? Mas não é só para comer. Né? É para se divertir, é para conversar com as pessoas, é para botar aquela roupa que tanto tu queria colocar e agora tu pode porque tu tá magra, né? Tu vai pra academia, antes tu te sentia uma pessoa fora do contexto porque tu tava gordinha, agora não. Agora tu tá ali, né? Tu tá mais magra, tu tá conseguindo fazer esses exercícios e aquilo te dá prazer também. Então uma coisa leva a outra. Assim como tem aquela bola de neve que te leva para obesidade, quando tu vai emagrecendo, tu vai desfazendo isso também, né? E tu recupera a tua qualidade de vida. E, enfim, tá preparado daí. Verdade. Doutora Ana Paula, eu agradeço muito. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Esse programa foi muito bom. Creio que os nossos telespectadores que estão nos vendo agora e vão nos ver, porque esse vídeo vai ser compartilhado em todos os nossos canais no Facebook, no Google Plus, Twitter, vão se sentir satisfeitos. Inclusive, a senhora revelou algumas coisas aqui interessantes que o nosso telespectador, se ver ou rever esse vídeo, vai entender muitas coisas com relação à sua vida, a vida que você, meu telespectador, está tendo, e você que procura uma solução para a obesidade. Eu gostaria de dar alguns minutos para a senhora fazer as suas considerações finais e agradecê-la de novo pela oportunidade que nos dá de entrevistá-la no canal de Obesidade.
Eu quero agradecer, né, por ter sido convidada para falar sobre esse tema, realmente, a obesidade, que realmente afeta emocionalmente as pessoas e afeta todas as áreas da vida dessas pessoas com obesidade e dizer para essas pessoas, né, que vocês vão atrás da sua qualidade de vida. Não é porque vocês já estão com obesidade há muito tempo que vocês não conseguem resolver ou reverter isso. E contem com a gente, né? Com os profissionais que realmente estudaram e se dedicam para isso, que tem profissionais muito bons por aí, né? A fim de resolver esse problema. Hoje a senhora trabalha em Porto Alegre, né? Numa clínica. Eu trabalho em duas clínicas em Porto Alegre, eu trabalho na Clinobeso e na Engastro. E eu trabalhava na Gastrobese em Passo Fundo, né? Que eu trabalhava com Carlos Augusto Madaloso. Iniciei lá e agora eu trabalho nessas duas clínicas em Porto Alegre. Desejo todo o sucesso do mundo para a senhora, para o seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui com mais um Hangout de toda quinta-feira. Não esqueça, quinta-feira às 20 horas você tem um encontro marcado com a saúde, aqui no canal de Obesidade, o seu canal do YouTube. Forte abraço, boa noite a todos. Boa noite, doutor, e mais uma vez, obrigado. Boa noite, obrigada.